Amém, meus irmãos? Gênesis, no seu capítulo 1, do versículo 26 ao 28. Amém? Já vou estar lendo aqui. A palavra do Senhor diz assim: E Deus disse: façamos o ser humano à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os animais que rastejam pela terra. Assim Deus criou o ser humano à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sejam fecundos, multipliquem-se, encham a terra e sujeitem-na. Tenham domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Amém? Nós estamos tratando aqui sobre um texto do princípio de tudo. Um texto onde, quando a gente abre a Bíblia e for pegar o primeiro versículo, o primeiro capítulo, a gente já vai se deparar ali com um ponto de interrogação, né? Tem vários e vários pontos de interrogação nesse texto aqui. Mas eu quero me atentar mais à criação do homem. Ó, se você for pegar o primeiro versículo, Deus diz assim, ó o que Deus diz no primeiro versículo. Ó. No princípio Deus criou os céus e a terra. Amém? Então, já a princípio Deus cria os céus e Deus cria a terra, esse lugar onde nós vivemos hoje. Ó, é preciso que você tenha atenção para você entender aonde a gente quer chegar e o que esse primeiro capítulo quer deixar para nós, né? Eu tive que meditar, tive que assistir alguns vídeos de alguns professores, alguns pontos de vista diferentes do que eu tinha, alguns estudos para mim chegar a trazer esse estudo para você hoje. Ó. Então, a princípio, Deus fez os céus e a terra. A palavra ainda diz assim, que Deus disse, haja luz. Então, logo a princípio, Deus fez os céus e a terra, aí Ele fez a luz. No segundo passo, Deus falou assim, faça a divisão entre águas e águas. Como Deus falou assim, faça a divisão entre águas e águas, aí você pensa assim, será que é sobre os oceanos que Deus está dizendo? Não, em alguns estudos que eu estava meditando, não era isso. Deus estava falando assim, faça separação entre águas e águas, era da água da terra com a água que estava sobre a terra aqui, ó. Existia uma camada muito grande de O2, de água mesmo sobre a terra. Então o que Deus fez? Então que haja separação entre a de baixo e entre a de cima. E qual que é a de cima? É o céu. Já parou para pensar que lá no céu tem água? Aqui sobre a nossa planície, aqui sobre no céu que a gente enxerga mesmo, sobre as nuvens ali, a água. Então tem água da terra, a água do mar, a água dos rios, a água dos lagos, mas sobre nós a água. Então Deus fez essa separação para que a gente pudesse enxergar. Então eu estou só simplificando, é simples, bem raso mesmo esse estudo, mas eu tenho certeza que tem coisa boa para a sua vida aí. Ó, e depois Deus diz divisão entre águas e terra. Então, a princípio, Deus fez a divisão entre a terra, a água da terra e a água que estava sobre a terra, fazendo aquele espaçamento para que a gente pudesse enxergar, para que a gente pudesse viver sobre a terra e tendo água sobre nós. Inclusive chove, né? E depois Deus fez a divisão entre o quê? Entre as águas da terra e a própria terra. Entendeu? Então existem os oceanos, mas existem os continentes. Então daqui a pouquinho Deus fez isso. Depois Deus, no ponto 4 que eu deixei aqui, que a terra produza todo tipo de vegetais, árvores e frutas. Então Deus começou a trabalhar no mantimento dos seres vivos. Que daqui a pouquinho vai vir quem? Os animais. Vai vir os homens. Então Deus começou a cuidar da alimentação dos vegetais, de toda a selva, de tudo aquilo que fosse necessário para ter frutos e para que criassem sementes, árvores que dessem sementes para serem plantadas lá na frente, amém? Depois vem o sol e a lua, que Deus faz também, o maior luminar, que é o sol, o menor, que é a lua, amém? Depois ele faz mares, terras povoadas. Então quando ele fala de mares, está falando assim, Deus, quando ele faz o mar, ele fala assim, opa, que haja peixe, que haja seres que vivam debaixo das águas, melhor dizendo. E também na terra, as aves, Deus faz as aves, uma por uma. No ponto 7 que eu separei aqui, depois vem animais selvagens e domésticos.
selvagem que está querendo dizer aqui, né? Animais que matam pessoas, não. Selvagens que são animais da selva mesmo, e outros que são domésticos. Amém? Eu quero que você já entendeu até que Deus vem e faz o homem. Pronto. Eu dei só uma pincelada. Se você pegar o capítulo 1 e ler inteirinho, meditando, você vai entender. Mas eu quero chegar aqui no homem. É aqui, o ensino é bem rápido. É bem rapidinho mesmo, ó. Ó que maravilha, ó. Vamos ler lá. O versículo do 26, 27 e 28, ó. E ó como que diz o 26. Então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais e toda a terra, e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Amém? Então, fica aquele ponto de interrogação, né? Por que Deus fez o ser humano, sabendo que o ser humano ia dar todo esse trabalho para Deus? A princípio, Deus fez o ser humano puro, limpo, a imagem e semelhança dele. E hoje, nós continuamos a imagem e a semelhança de Jesus. Mas há algumas coisinhas no meio do caminho que acabam embaraçando a nossa vida com o nosso Criador, com aquele que nos criou. E quando eu comecei a meditar, façamos o ser humano a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, eu fiquei meditando comigo, né? O que o Senhor quer falar? O que o Senhor tem para mim, Jesus? E fiquei meditando durante alguns minutos, em oração, parando para pensar. Aí Deus colocou uma palavra no meu coração. Sabe qual que é essa palavra? Responsabilidade. Olha a palavra que Deus colocou. Eu fiquei pensando, responsabilidade. O que tem a ver responsabilidade com o texto aqui, como façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E já separei o primeiro ponto. Que o primeiro ponto diz ainda assim, ó, sermos parecidos com ele. A primeira responsabilidade que Deus deixa para Adão, ele fala assim, ei Adão, ó, seja parecido comigo. Sabe por quê? Porque fui eu que te criei. Então, a princípio, a gente já aprende ali que quando Deus faz o homem para ser parecido com ele. Não para ser parecido com o leão. Não para ser parecido com os macacos, com o urso. Não, Deus faz o homem para ser parecido com ele. Então ele fala assim, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Isso em uma conversa entre Deus Pai, Deus Filho e o Espírito Santo. Então, desde de princípio, eu meditando nisso, Deus falou assim, filho, eu deixei logo de cara uma responsabilidade para o homem. Qual que era? A primeira responsabilidade é que ele fosse igual a mim. Igual a mim, sendo igual a Deus, porque aquele que copiasse a Deus, ele ia ter o jeito de Deus. Ele ia ter um linguajar igual ao de Deus. Ele ia se portar como Deus se porta. Entendeu? Então, a princípio, antes da queda, Deus já tinha deixado isso para Adão. Adão, logo a princípio, você me conheceu hoje, eu te fiz quase agora. Então, olha para mim, veja como eu ajo, faça o que eu estou mandando você fazer, porque não vai ser pro seu mal. Nunca vai ser pro seu mal, sempre vai ser pro seu bem. Então, a primeira responsabilidade que Deus deixa sobre o próprio Adão era de ser parecido com ele. Olha para mim, Adão. Enxerga a mim. Aí eu já me auto-perguntei, como ser então parecido com esse Deus? Aí eu acabei de responder para você agora, acabei de falar. Como ser parecido com esse Deus? Gente, não tem muita coisa. Para você ser parecido com esse Deus, aquele que nos fez a imagem e semelhança dele, é somente olhando para ele. Não dá para ser igual a ele sem o conhecer. Eu tenho certeza que se você ficar vivendo, sei lá, pronto, vou trazer um exemplo bem simples, com um morador de rua. Se você viver 24/48 com esse morador de rua, você vai ter os mesmos costumes dele. Você vai ter o mesmo jeito, daqui a pouquinho até a sua fala vai acabar se aproximando da dele. Você é paulista, mas esse morador de rua ele fala de uma puxada meia carioca. Daqui a pouquinho tá você falando carioca que nem ele. Por quê? Porque você tá com ele. Então quanto mais você tá com aquela pessoa, mais parecido com aquela pessoa você é. Aí a gente já entendemos que Deus fala assim, ei Adão, é só 2 pontos que eu quero compartilhar com você aqui, viu?
Só 2 pontinhos de responsabilidade. O segundo é onde pega, meu irmão. O primeiro já não é fácil. Mas o segundo é onde Deus prova eu e você, né? Claro que ele não prova. A prova que eu estou querendo dizer é que ele está olhando e está falando assim, e aí, o que tem aí? Como que é? Será que você está fazendo mesmo aquilo que eu deixei de ensinamento? Mas o primeiro, ele fala assim, ei, seja parecido comigo. Como ser parecido com Deus? Olhando para Deus. Como que você olha para Deus? Visivelmente? É fácil olhar para Deus visivelmente? É claro que não. Você pode ver Deus ao seu derredor, nas pessoas, você pode ver Deus na natureza, você pode ver Deus no ar que você respira, mas ó, você está vendo ali. E é difícil você tentar compreender. Mas eu tenho certeza que se você pegar esse livro aqui e meditar nele, você vai enxergar Deus de uma maneira que você nunca imaginaria enxergar um dia. É necessário enxergar Deus dentro da palavra de Deus, porque aqui Deus, ele mostra pra gente, ele deixa desenhado, ponto a ponto, sobre o caráter do Senhor, sobre o que Deus quer, sobre o que Deus sempre quis para mim, para você, por mais que eu e você tenhamos caído um tempo atrás lá em Gênesis 3, Deus ele sempre deixou bem claro qual que é a vontade dele, como que ele quer que eu e você agimos na presença dele, porque para deixar, né, para você que não conhece bem da palavra do Senhor, não adianta nada você se esconder no mais profundo mar. Esse Deus a qual eu estou pregando hoje, ele te encontra lá. Pode subir até o mais alto dos céus. É bom que você vai estar até próximo dele. Mas lá ele vai te enxergar. Esteja onde você estiver. Esse Deus a qual eu te prego hoje é o Deus que vai te ver. E te vendo, tudo que ele quer é que você retribua isso. Ele te vê e ele quer que você veja ele ao mesmo tempo. Mas como enxergar Deus? É difícil enxergar Deus. Porque para você enxergar Deus, você tem que viver uma vida de santidade. Você tem que viver uma vida, meditando na palavra dele. Uma vida de oração. Uma vida que busque viver aquilo que ele deixou para mim, para você escrito. Porque Deus, ele é tão maravilhoso que ele poderia ter falado a alguém e essa pessoa está trazendo aquela palavra de lá até aqui. Você sabe como que é telefone sem fio, né? O primeiro escuta uma mensagem, o segundo que escuta já escuta ele errado, o terceiro que escuta já passa totalmente diferente do primeiro. E quando vai ver, hoje a gente já teria uma palavra e uma visão sobre Deus totalmente torta. Aí Deus fala assim, não, eu vou deixar um manuscrito, aquele que por minuto, se eu não me engano, vende mais de 40 Bíblias por minuto. É vendido mais de 40 Bíblias na terra. Você está entendendo? Ele falou assim, não, deixa eu deixar esse livro aqui para levar adiante e o povo conhecer mais sobre mim. Só não conhece sobre Deus quem não quer. Se você não quer conhecer sobre Deus, não tem problema nenhum. Não precisa ler isso aqui. Faça outra coisa da sua vida, não tem problema. Mas se você quer conhecer mais sobre o seu Senhor, é por aqui, ó. Então a primeira responsabilidade que Deus deixa para Adão, quando ele fala assim, façamos homens a nossa imagem e semelhança, ele está falando assim, que o homem seja como nós. Que ele tenha a nossa imagem, que ele tenha a nossa semelhança, que aquilo que nós somos, ele seja. Que aquilo que nós estamos vivendo aqui, Pai, Filho e Espírito, que aquilo que nós estamos vivendo, que ele viva também. E automaticamente, dia após dia, ele vai viver novidade de vida. Ele vai viver maravilhas. Ele vai viver grandes coisas na minha presença. Como olhar para ele, como olhar para esse Deus. Gente, não tem muita coisa. Não adianta a gente querer criar novas verdades e eu vou olhar para Deus como? Eu vou viver uma vida com Jesus como? Eu quero. Não tem muita coisa. É só um caminho, gente. Eu vou deixar bem simples. É Bíblia, oração e santificação. Santidade, jejum. Não tem muita coisa. São esses 3. Oração, Bíblia e jejum. Você quer conhecer mais o seu Senhor? É isso. Não tem um outro caminho. Possa ser que os homens tenham tentado inventar um novo caminho. Se você ligar desse jeito, vai sim. Se você pegar a vassoura de não sei de quem. Se você passar o óleo ungido de não sei de quem. A água pentecostal vem lá de Israel. E você vai ter acesso a Deus. Esquece isso daí. A única maneira de você ter acesso com Deus é você e Ele. É você abrindo o seu coração, quebrantando o seu coração ao seu Senhor, que eu tenho certeza que ali Ele vai falar contigo. Ali Ele vai te mostrar quem verdadeiramente Ele é. E no dia que você ter um verdadeiro encontro com o Senhor, eu duvido você largar. Eu duvido você largar, você não larga, porque você vai sentir o poder dele, vai sentir a grandeza, o cuidado e um amor que ninguém tem, nem a sua mãe.
Nem a sua mãe tem esse cuidado que esse Deus tem por mim e tem por você. Aí a gente fica se perguntando, né? Eu comecei a me perguntar, que isso aqui são perguntas que eu fiz dentro do texto. A primeira é como sermos parecidos com ele, né? Aí como ser parecido com ele? Olhando para ele, através da palavra. É aqui que a gente enxerga Jesus. Leia, pega um livro. Posso deixar aqui já um livro maravilhoso para sua meditação? 1 Samuel. Leia o livro de 1 Samuel e 2 Samuel, que você vai conhecer maravilhas de Deus. O livro de Gênesis, que a gente está lendo aqui mesmo, leia ele para você já entender como foi um pouquinho da trajetória do povo de Israel, Gênesis, Êxodo. Aqui você vai enxergar Deus, a maneira que Deus trabalhava. E se você quer se aprofundar mais ainda, pega o livro de Mateus, de Marcos, de Lucas, de João, e você vai enxergar o Filho de Deus, Cristo, aquele que deu a vida por mim, por você. Leia, que ali você vai enxergar e vai começar a olhar como Deus agia, a entender qual que é o propósito de Deus para as nossas vidas. E isso é maravilhoso. Amém, meus irmãos? Aí, quais que são as qualidades desse Deus? Porque se esse Deus ele não tem qualidade nenhuma, então não vale de nada eu seguir a ele. Se esse que o povo diz aí que é santo de lá, santo de cá, isso, daquilo, se você não enxerga qualidade nenhuma neles, ou uma ou outra só qualidade, para que servir ele, sendo que ele é limitado em qualidades? O meu Deus não. Esse aqui é qual eu prego, Deus de Israel, Deus de Isaac, de Jacó, Deus de Moisés, de Davi, o Deus, o Pai do Cristo Jesus. Esse daqui não. Esse Deus aqui, ele é infinito. Aí se você pegar a palavra Deus, se você pegar o nome Deus e tentar definir, como que você vai definir Deus? Uma vez eu perguntei isso aqui para os jovens no encontro bíblico. Perguntei assim, jovens, vocês definem Deus como? Qual que é a palavra de definição? E eles falaram assim, eu acho que Deus é amor. Eu defino Deus como amor. Aí outro falou assim, Deus para mim é conselho. Porque ele sempre me aconselha naqueles melhores momentos. Aí o outro falou assim, não, Deus para mim é saúde. Porque no momento que eu estava mais precisando, ele veio com a saúde, ele me curou. Ele libertou a mim e a minha casa. Aí o outro fala assim, não, mas Deus é misericórdia. Porque ele deu o filho dele, ele foi misericordioso. Nós íamos todos para o inferno. Todos nós iríamos viver o inferno e as dores. Aí não, ele é misericórdia. Cada um tem uma visão. Mas como definir a Deus? Em alguns momentos Deus ele se define como maravilhoso. Ele se define como conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, onipotente, onipresente, onisciente. São tantas as definições, mas é difícil você escolher uma. Não dá para definir ele em uma. Porque ele é maior do que tudo. Mas eu tenho certeza que de longe você consegue enxergar o amor de Deus, a fidelidade dele, a justiça, porque o nosso Deus ele é justo. Ele não é injusto com ninguém. E a justiça dele não falha, meu irmão. Ele é ajudador, o Espírito Santo está aí, ele é ajudador, ele é conselheiro, ele é protetor, ele te protege. Já parou para pensar que na madrugada, quando você está dormindo, alguém precisa te proteger? Senão o inimigo, que está furioso, 24/48 querendo ceifar a sua vida. Ele acaba com a sua raça. Ele acaba com você. Mas alguém está te protegendo. O Senhor sempre coloca anjos. Ele dá ordem a anjos ao nosso respeito para nos proteger, nos guardar, nos livrar. Aleluias, glórias a Deus. Ele é verdadeiro, manso. Aleluias, ele é um Deus de amor. Ele é um Deus de misericórdia. Meu irmão, você consegue enxergar isso? Ele vai além do que esses deuses criados pelas mãos dos homens. E eu estou trazendo algumas definições assim, a grosso modo, aquelas que eu enxergo. Ei, eu só posso falar dessas qualidades aqui, porque ele é amor, fidelidade, justiça, ajudador, conselheiro, protetor, verdadeiro, manso. Eu poderia pegar cada palavra dessa aqui e citar dentro de uma passagem bíblica. Porque eu estou lendo aqui e eu estou querendo ser mais próximo dele. Eu preciso ser mais parecido com ele. Eu poderia cada um. Por que Deus é amor? É porque ele deu a vida do filho dele para morrer por mim e por você que não merecemos nada. Por que Deus ele é fidelidade? Porque desde o princípio ele não largou da minha e da tua mão. Ele poderia ter falado, opa, chegou em Gênesis 3? Estou seguindo a minha história, estou seguindo a minha vida, eu estou voltando para a eternidade, e vocês que se matem na terra, povoem, criem reis, que um mande, que outro mate, que outro... Faça conforme você... Não, ele falou assim, não, desde o princípio eu fiz o homem, então eu me responsabilizo até a última hora, até a hora que a trombeta tocar,
eu tô com ele. Então ele já é fidelidade. Aí você, deixa eu ver aqui, da fidelidade, é justiça. Opa, lembra do tempo que o povo de Israel estava em cativeiro lá no Egito? Deus, ele foi um Deus de justiça. Ele foi um Deus que falou assim, ei, esse povo não é daí não. Eles viveram esse tempo aí, mas eu sou justo. Eu sei que eles vão viver um certo ponto em um certo tempo, mas no meu tempo, eles vão sair daí e vão voltar para a terra dele. Ele é um Deus justo, um Deus de justiça, e um Deus que tirou aquele povo que estava na terra de Israel, lançou fora e falou assim, ei, vocês são os donos da terra? Então povoem essa terra, porque a terra é sua e eu estou fazendo justiça. Então, meu Deus, ele fez justiça. Ele é ajudador. Quem não conhece o ajudador, aleluia, que está conosco 24/48, nos protegendo, nos dando entendimento, nos trazendo calma, paz, amor, confiança. É o ajudador, o Espírito Santo. Conselheiro, qual que foi o dia que ele te deixou desamparado, que ele não trouxe uma mensagem para o seu coração? Possa ser que você não tenha conseguido compreender, mas automaticamente você não compreendeu porque você não estava buscando ele em espírito e em verdade. Não estava vivendo aquilo que ele quer para você. Estava distante de Deus. Quanto mais distante, mais difícil é de ouvir os conselhos do Espírito Santo. Ele é protetor. Quantas e quantas vezes ele não protegeu o próprio Cristo quando o povo queria o apedrejar? Quantas e quantas vezes ele protegeu Davi de Saul? Olha, só para você ver que eu chamo ele de protetor, que eu chamo ele de verdadeiro, porque tem subsídio bíblico para isso. Eu posso dizer, enquanto os deuses, entre aspas, de pequeno, melhor dizendo, criado pelas mãos dos homens, não tem subsídio bíblico. O povo fala assim, mas ele é assim, ele é bom, ele é aquilo, ele é aquilo. É bom é somente Deus, meu irmão. Você nem conhece a história, muitas das vezes era um homem que vivia pela terra, que depois da morte o povo falou assim, nossa, mas ela é uma pessoa tão bacana, vamos fazer dela uma santa, vamos fazer dele um santo, e levanta como um santo, mas a grande realidade é que era tão pecador como eu e você. Que santo? Santo é só aquele que nasceu puro e morreu puro, meu irmão. Esse é santo. Amém? Manso, ele é manso, porque se ele não fosse manso, ele acabava com tudo, porque a prostituição, a morte, a destruição está pairando pela terra. Aí a gente fica naquela, como ser parecido com ele? Eu já deixei para vocês, olhando para ele, olhando para a palavra dele, buscando a vida, buscando a palavra, a oração, a santidade. Isso daqui é necessário. A gente vamos cair, vamos fraquejar no meio do caminho? Claro que vamos, mas lembra que eu te disse que existe um ajudador? É ele que vai te ajudar a se pôr de pé, a se levantar e a continuar conforme a vontade de Deus. Porque o Senhor Jesus Cristo, o Deus Pai, ele não tem prazer na perca de ninguém, meu irmão. Na perca de ninguém, desde aquele que a gente olha e fala assim, é só Jesus, é isso mesmo, é só Jesus, Jesus quer. Possa ser que eu e você não queira, mas Jesus quer, aquele que pra gente não tem mais jeito. Ele não tem prazer em perder ninguém. Aleluia. Então ele tem muitas qualidades. Se você enxergar, Deus fala assim, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Que ele vinha enxergar em nós, Jesus, Deus falando, Jesus, que ele vinha enxergar em nós. Espírito Santo, as nossas qualidades, essas qualidades, porque eu tenho certeza que eles vão viver melhor na terra. Mas, por que ele queria que eu e você enxergasse tudo isso nele e vivesse conforme a imagem e a semelhança dele? Por quê? Porque nós estamos na terra, meu irmão. E aqui eu já abro o segundo ponto, já finalizando, estamos perto de finalizar essa live de hoje. Por que ele escolhe isso? Ele fala assim, fazemos um homem a nossa imagem e semelhança. Eu já te disse o porquê. Mas agora, a partir do ponto, no versículo 26, ele fala assim, tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os animais. Ponto. Então aqui no versículo 26 ele já deixa um outro motivo do porquê da gente olhar para ele. Porque ele está falando assim, ei, olha para mim, porque você olhando para mim você vai saber dominar a terra. Sem olhar para mim você vai dominar a terra de qualquer maneira. Sem olhar para mim você vai dominar aquele que não era para ser dominado. Sem olhar para mim vai ser difícil. Entendeu? Então o segundo ponto é o quê? Dominar a terra, não ser dominado por ela. Você está entendendo? E os homens hoje têm sido dominados pela terra. Têm sido dominados pelos prazeres da terra. Os homens hoje têm sido dominados pelas luxúrias da terra. Pela vaidade da terra. Pela mentira da terra.
pelas drogas da terra, pelos maus prazeres da terra. E Deus está falando assim: ei, se você buscar em mim ser a minha imagem e a minha semelhança, a terra não te domina. Quem vai dominar a terra é você. Sabe por que muita gente tem sido dominado pela terra? Porque não tem buscado de maneira nenhuma ser dominado por Deus. E enxergar Jesus. E ser imagem e semelhança de Jesus. Automaticamente, a terra vai te abraçar, meu irmão. Isso é simples, não precisa de muita coisa. Não precisa muita coisa. Gente, isso aqui foi 2 horas de meditação para mim conseguir enxergar isso. E é simples. Eu não sei se é simples para você, porque para mim era como se tivesse estampado e eu nunca enxerguei. Estou pregando o evangelho há não sei quanto tempo, mas eu não consegui enxergar isso. Aí Deus está falando para mim: filho, logo quando eu fiz Adão, eu dei 2 responsabilidades. A primeira, olhar para mim. E a segunda, dominar a terra, não ser dominado por ela. Olha que simplicidade. Eu falei assim: nossa, 200 anos de igreja para mim enxergar isso hoje. Para você enxergar hoje. A partir do momento que você tira os olhos de Jesus, a terra, a qual deveria ser dominada por você e por Jesus que sai em você, essa mesma terra, ela domina você e manda Jesus para longe. É difícil entender isso? Já estou terminando já. Estou terminando aqui já. Você está entendendo? Então, ele fala assim: ei, dominem. Aí a terra fala assim: não, esse negócio de dominem não. Deixa que eu te domine. E a terra vem e me domina. A terra vem e te domina. Daqui a pouco os animais estão nos dominando. Daqui a pouco os peixes do mar estão nos dominando. Daqui a pouco as aves do céu estão nos... Ei, pelo amor de Deus, quem domina somos nós através da sabedoria dada pelo nosso Deus. Eu tenho certeza, aguarde isso daqui que eu já estou finalizando. Eu tenho certeza que se nós olhássemos mais para Jesus, a ganância não ia tomar conta do nosso coração. A prepotência, a ignorância do homem não ia tomar conta de nós. São coisas criadas pela terra. Ei, meu irmão, se a gente olhássemos mais para Jesus, eu tenho certeza e absoluta, isso aqui é certeza, que o homem ele não ia agir com tanta falsidade. Sabe por quê? Porque quem olha para Jesus não enxerga a falsidade nele. Quem olha para Jesus não enxerga ignorância. Quem olha para Jesus não vai enxergar morte, vai enxergar vida. Então, a partir do momento que o homem tira o olho de Jesus, ele é atraído pela terra. E a terra fala assim: toma um pouquinho de ódio aí, toma um pouquinho mais de ira aí. Toma aqui, toma esse cálice de mentira. É só mentirinha, não tem problema. Toma esse cálice aqui de ódio, não tem problema. Ei, Deus nos fez a princípio para sermos imagem e semelhança. Olha para ele, viva como ele vive, fala o que ele fala, pensa como ele pensa, olha para ele. Olhando para ele, você vai ser um dominador. Você não vai ser um dominado pela terra, você vai dominar ela. Oxe, mas como assim ser dominado por ela? Calma que eu vou te mostrar aqui agora. Como não ser dominado pela terra? Eu já falei 200 vezes aqui, mas eu vou falar de novo. Sendo parecido com Jesus. Não tem muita coisa. É por isso que a igreja tanto prega o evangelho. Por que a igreja fica pregando tal desse evangelho, misericórdia, falando de Jesus? Sabe por quê? Porque quanto mais parecido com Jesus, menos parecido com a terra nós seremos. Quanto mais parecidos com Jesus, menos parecido com a terra seremos. Não é muito difícil de entender isso aqui, meu irmão. Está olhando para Jesus, está longe dos prazeres e das loucuras que a terra tem nos oferecido. E que daqui a pouquinho, muitos estão enxergando e falando assim: isso aí não vai dar em nada. Fica tranquilo. Como eu sempre digo, alguém vai ter que pagar essa conta. E se tiver que pagar com sangue, vai pagar com sangue. Se tiver que pagar com uma morada no inferno, num lugar de tormento e dor, vai passar lá e vai ter que pagar. Não tem essa. Não tem muita coisa. Então, ser parecido com Jesus... por que de ser parecido com Jesus? Porque um dos dons que Jesus tinha, sabe qual que era? Era o dom de domínio próprio. Esse daqui é um dos grandes domínios que Jesus tinha. Era um domínio sobre a sua própria carne. Se você não tem dominado a sua própria carne, é porque você não enxergou e não entendeu o que é ser imagem e semelhança do nosso Deus. Ser imagem e semelhança do nosso Deus é olhar para Ele e fazer aquilo que Ele faz, aquilo que Ele fez e aquilo que Ele tem para nós. Então Jesus já deixa esse maravilhoso ensinamento. Sabe por quê? Porque quem tem domínio próprio não é dominado. Quem tem domínio próprio domina. Aleluias. Quem tem domínio próprio se domina. Quem tem domínio próprio não é dominado por tudo. Pelos os ventos de doutrina,
Porque os ventos de doutrina, eles começam a tentar te fazer alguém, né? Tipo, faça desse jeito, eu quero que você seja assim, eu quero que você seja daquele jeito. Não, você não vai ser dominado por isso, porque você já sabe em quem se espelhar, em quem olhar, em quem enxergar. Tá entendendo, meu irmão? E para finalizar aqui, a conclusão dessa mensagem de hoje, amém? Existe só um versículo que eu finalizo com esse versículo. Se você entender esse versículo aqui, você vai querer enxergar mais a Jesus. E entender o porquê que nós temos que ser imagem e semelhança do nosso Deus. Por que a gente tem que buscar esse Deus através da palavra, através da oração, através da consagração. O porquê que a gente tem que... eu vou ler aqui e medita você. Na hora que eu fechei os meus olhos, eu falei assim, Jesus, eu te agradeço por esse estudo de hoje. Jesus falou assim, opa, mas tem mais um versículo. Para você finalizar, eu falei assim, não, pelo amor de Deus, esse versículo... escuta, lê isso aqui, Olha esse versículo que se encontra lá em João, em 1 João 5, 1 João 5, deixa eu até pegar aqui, que eu acabei escrevendo o versículo, mas eu quero deixar para vocês. Eu não vou de jeito nenhum. 1 João 5, deixa eu só pegar aqui qual que é o versículo. Eu não posso deixar esse versículo passar batido não, porque ele é o versículo que falou muito alto ao meu coração. Aqui, Amém? Deixa eu só pegar ele aqui que eu separei. Amém? E acabei não anotando aqui onde que ele está escrito. Qual que é o versículo. Amém? Mas esse versículo falou muito alto comigo. Eu vou falar ele aqui. Eu creio que os irmãos vão procurar aí. Se alguém puder achar o versículo para mim, eu vou mencionar ele aqui. Já procuram para mim rapidinho aí. E me tragam a resposta aqui. Pode ser até pela internet. Porque assim a gente já chega para passar para os irmãos. Olha o que diz esse versículo. Estamos cientes de que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Fiquei meditando nisso, mas assim, quem tem a ver esse versículo? Vou falar de novo, hein? Estamos cientes de que estamos cientes de que somos de Deus e que o mundo jaz no maligno. Eu fiquei pensando, o que o Senhor quer falar comigo disso, Deus? Aí Deus me mostrou, olha isso daqui, meus irmãos, é muito simples, Jesus, tem de misericórdia. Olha o que Jesus vem e fala para o meu coração e para o seu. Quanto mais o mundo me domina, mais parecido com o maligno nós seremos. Eita, eu já fecho aqui o estudo de hoje. Jesus. Quer que eu repita o versículo? Estamos cientes de que somos de Deus e que o mundo jaz no maligno. O maligno está dominando. Quanto mais deste mundo você tem, mais parecido com o maligno você é, meu irmão. Porque ele está mandando aqui, ele está destruindo, ele está acabando com tudo. Se a gente não somos parecidos com Deus, nós somos parecidos com quem? Eu não sou parecido com Deus, eu não sou nem parecido com Satanás. Não sou. Esquece isso. Esquece aqui o muro. Esquece muro, meu irmão. Ou você está com Deus ou você não está. Não tem muita coisa. Ou você é com ele ou você não é. Ou é contra ele. O próprio Jesus disse isso. Aquele que não está comigo está contra. Não tem muita coisa. Então, estamos cientes de que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Amém? Olha que maravilha. Quanto mais o mundo me domina, mais parecido com um maligno nós seremos. Vigia, meu irmão, tenta enxergar, tenta entender que Jesus Cristo, ele fala assim, ele, o Pai e o Filho, fala assim, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Para quê? Qual que é a primeira responsabilidade que eu já deixei para você? A primeira responsabilidade é para que ele olhe para nós, enxergue nós, e enxergando a mim e a você, Jesus, e o Espírito Santo, para que ele possa dominar. Aí a gente não enxerga ele, automaticamente o mundo depois vem e me domina e te domina, porque nós estamos aqui. Então olha para Jesus, que você não vai ser mais um dominado pelo maligno. Olha para Jesus que você vai parar de fazer coisas que o maligno faz. Olha para Jesus que você vai parar de falar coisas que o maligno fala. Olha para Jesus que você vai tirar os desejos do seu coração que o maligno tem enxertado. Que quanto mais ele colocar e mais você aceitar o que o mundo tem ofertado e colocado na tua mesa para você comer, mais parecido com o maligno, porque o mundo jaz no maligno. Ele está aqui, Ele manda. Então quanto mais você aceitar esse mundão, mais parecido com o maligno você é. E a palavra de Deus é: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Olha para Jesus. Amém? Eu deixei esse estudo para vocês hoje. Simples,
Você viu, e meus irmãos, olha, eu peço até desculpa para Deus, eu peço perdão ao meu Senhor, porque já tinha um tempo que eu não parava, um tempo para meditar assim, na palavra que eu fiz nesse final de semana. Cara, eu fiquei realizado, eu fiquei assim, falei, nossa Jesus, tão simples. São versículos que estão assim, ó. Tá muito perto, mas a gente não tem coragem de parar um tempinho e... Deixa eu entender isso aqui, o que Deus está querendo falar? Fechar o olho, ler, fechar o olho, meditar e falar, pai, o que o Senhor quer ministrar ao meu coração? Um devocional com Deus. Tem muito tempo que nós não temos um devocional com Deus. Automaticamente, a gente não vai entender o que Deus tem para falar. E para a glória de Deus, hoje eu trouxe assim sim para você, simples, objetivo, mas eu tenho certeza que vai frutificar no seu coração. Amém? Você conseguiu entender? Manda um amém aí, um glória a Deus, alguma coisinha, só para me ver se você está vivo, como diz meu irmão Maico. Só para me saber se você está vivo mesmo. Dá um glória aí. Oh, aleluia. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa, que você olhe para Jesus, que olhando para Jesus, você vai tirar o olho do maligno, porque você está assim, ó. E Deus falou assim, olha pra mim, meu irmão, olha pra lá não. Se você olhar pra lá, você vai aparecer com ele. Você vai falar o que ele fala, vai fazer o que ele... Misericórdia. A gente não quer esse negócio de maligno, não. Nós quer Nova Jerusalém, nós quer parar de chorar, parar desse sofrimento. Nós temos uma terra preparada pra nós e a gente não vamos abrir mão de jeito nenhum. Que Deus abençoe essa noite. Vou estar orando o Pai Nosso. Ora comigo aí, é a oração que Jesus ensinou lá em Mateus. Amém? Olha o que ele diz, ó. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, Senhor. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Jesus. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, é o poder e a glória para todo sempre. Amém. Que Jesus abençoe a sua noite.